Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polasso e nós chegamos para mais uma entrevista. Nesse momento recebemos Lilian Koenig, ela que é coordenadora do setor de endemias aqui do município de Toledo e vai conversar com a gente sobre o cenário da dengue no município, chikungunya, aí a questão de saúde e questão sanitária aqui do município. Lilian, seja muito bem-vinda ao site Toledo News. O setor de endemias que agradece, né? Um site tão sério aí com informações para os nossos moradores de Toledo e região. Toledo hoje, né, tem aí uma situação bem complicada, com 282 casos positivos, né? Provavelmente nas próximas semanas o prefeito já decrete, né, a epidemia. Esse número ele já nos diz que estamos entrando aí numa pré-epidemia. O setor de endemias tem trabalhado muito nos últimos dias, pois a gente está com todas as partes da cidade aí, com altos índices de infestação, né, do Aedes aegypti. Nós precisamos aí sempre fazer os bloqueios desses casos e é humanamente impossível, pois a gente tem visto através da Secretaria de Saúde que a UPA, o MINE, as unidades de saúde, elas já estão lotadas, né? E a própria instituição privada também está aí não conseguindo mais atender tantas pessoas com dengue. Temos uma situação bem complicada em 10 de maio, São Luís, nos distritos, e no Santa Clara 4, que são os bairros aí e industrial com maior número de pessoas já confirmadas para dengue. Em São Luís, a equipe de ACS da unidade de saúde de lá, junto com o setor de endemias e toda a equipe já está fazendo um arrastão desde ontem, né? Vão ficar hoje até sexta-feira em todas as casas, estão observando os problemas dessa localidade. As ACS do município conseguiram, né, averiguar ali que são as árvores que estão com águas, mas nós não podemos cortar as árvores, né? Nós temos soluções. Hoje à tarde o setor de endemia já foi com mais uma equipe lá para fazer por terra e as crianças no dia 2 das escolas lá vão plantar uma flor, né? Tem solução. E em 10 de maio, amanhã, o setor de endemias, de Dario Veloso, a escola do Jardim Porto Alegre e os participantes do comitê da dengue, nós vamos fazer um arrastão em 10 de maio também, junto com a comunidade de 10 de maio. É importante que toda a população venha conosco nessas ações. Hoje, no período da manhã, o Dario Veloso, junto com o setor de endemias, também fez uma limpeza ali na Sanga Panambi. Na trilha ali de caminhada, é uma trilha muito bonita, mas infelizmente a população ela vai lá e faz descarte de pneu, marmitas, tinha muito lixo naquele local e foi feita essa limpeza. O setor de endemias ele tem muita preocupação com esse momento, porque a gente precisa convencer para a população que o problema é dela também. Então a gente pede aí, através do Toledo News, que a gente sabe que tem um alcance maravilhoso, né? Que vocês nos ajudem aí pedindo para a população que nesse final de semana aproveitem o feriado, que todo mundo vá lá lavar seu potinho do seu animal, o pratinho da sua planta, ver se não tem nenhuma lona ou um plástico, né, esses pacotes de salgadinhos, que façam um arrastão na sua casa também, é importante. E dengue mata, né? A gente tem aí a situação de Foz do Iguaçu, que é complicadíssima. Eles decretaram calamidade pública, não tem leito de hospital, medicação mesmo, paracetamol, dipirona, soro em falta. E nós ainda dá tempo de Toledo não, né, não participar de uma situação dessa. Nós temos condições, a nossa população ela é grande, mas ela é unida e eu sei que todos juntos nós conseguiremos aí evitar coisas piores. Você citou que a gente está com um número muito alto de casos, aí mais de 280 casos. A gente está se aproximando de uma situação muito complicada. Na próxima semana tem essa possibilidade de, inclusive, ser decretada uma epidemia. O que isso significa efetivamente para o município? Os males de uma epidemia de dengue e também, a partir de decretada uma epidemia, o município consegue fazer ações mais pontuais, essas ações conseguem ser modificadas. O que dá para fazer a partir disso? O que preocupa a Secretaria de Saúde, a população tem que entender. Quando você vai na UPA e vê todas aquelas pessoas, a culpa é sua, né? Porque você não cuidou do seu quintal. Aí o que acontece? A gente para de trabalhar com a prevenção. Nós estamos trabalhando com a doença. Então a gente tem que hoje o quê? Quando você fala em saúde, você tem que prevenir, né? Tem que tratar o diabético, o hipertenso, a gestante, a criança. Daí o que acontece? A unidade ela sobrecarrega, né? E a gente não consegue fazer esse investimento em prevenção. Decretando epidemia, o que pode acontecer é o Estado entrar, né, aí
com algumas ações. Por exemplo, o fumacê que todo mundo me pede. Eu, Lilian Koenig, pessoa, sou extremamente contra ele, é veneno. Veneno me faz mal para a nossa saúde, acaba com as nossas abelhas, né? Que polinizam, que ajudam no meio ambiente, prejudica os animais domésticos. Então, assim, a gente quer informar a população. Fumacê é quando começa a morrer gente, você já tentou todas as formas necessárias que você tinha, ecoponto itinerante, campanha de conscientização. Acabou e está morrendo gente, vamos passar o fumacê. Então, o fumacê, a gente gosta de orientar a nossa população, porque a gente vê nas próprias matérias que vocês publicam para o setor, que vocês são parceiros, que a gente vê nos comentários da população, Sim, ela não entende pedindo. né, o que é um fumacê. Fumacê Então é a uma última instância. em última instância, em último caso, assim, porque a gente tem que entender que veneno faz mal, né? Faz mal para a saúde, faz mal para os nossos animais. E aí também a libélula, não sei se todo mundo sabe, mas ela é um predador da larva. E o fumacê, ele só mata o mosquito que já está adulto. Ele não mata a larva que está criando lá na sua casa. Então, eu vou jogar, se você não cuidou, eu vou jogar veneno à toa, né? O que a gente precisa hoje é que a população realmente se conscientize que o Aedes ele é intradomiciliar e que o cuidado depende dela. E para adquirir o produto do fumacê também é só em questões mais graves, numa epidemia. O município ele não decide, né? Quem decide é o Estado, através da CESA, e a gente não tem, né, aí muitos óbitos, a gente não tem óbito por dengue ainda, a gente sabe que Foz está com uma situação muito mais grave, Londrina, né? Então, Toledo não está nessa situação. O que nos preocupa é a sobrelotação das unidades de saúde e dos nossos prontos atendimentos, né? Isso é bem preocupante. E hoje as pessoas que têm algum sintoma de dengue, algum sintoma relacionado, existe alguma unidade específica para esse atendimento ou cada um pode ir na unidade mais próxima, na unidade do seu bairro? Como que está sendo essa organização nesse sentido? As unidades de saúde, elas recebem, né, aí o morador que é dessa área, e se elas não conseguem dar o atendimento, elas mesmo, através do acolhimento, né, que a atenção básica tem aí, através do enfermeiro, ela consegue encaminhar para as outras unidades. Finais de semana e à noite, se os sintomas aí, né, foram muito graves, você procura o Mini e a UPA. E quem tem plano de saúde, a instituição privada também e as clínicas. Vale ressaltar que se você está aí com os sintomas, que você faça hidratação, que é onde a gente observa que há o agravamento, né, de sintoma. A dengue ela é repouso e hidratação, né? Não é tomar 8 litros de água. Uma água de coco, um Gatorade, um chá, suco, né? Se alimentar de frutas, que também tem líquido. É muito importante que você procure. O que a gente tem observado que a gente tem ligações que a gente faz para esses pacientes, porque a gente continua acompanhando eles, que está havendo muito sangramento nasal, né? O sangramento nasal é pela questão da falta de hidratação, né? Dengue tem que ser extremamente bem hidratado. E a gente precisa também que eles procurem atendimento médico, principalmente idoso. Idoso, ele não apresenta febre, né? Então, ele fica lá em casa com dor no corpo e acaba não procurando atendimento médico e isso pode se agravar. É uma coisa bem preocupante. Então, se você tem aí seu pai idoso, sua avó, né, sua tia, preste bem atenção aos sintomas, né? E procure sempre atendimento médico. A gente observa aí com todas essas epidemias de chikungunya, né, que está no Paraguai, que os índices de óbitos são muito grandes em crianças e idosos e mulheres, né? Então, o nosso medo hoje, como setor de endemias, não é esses 282 casos que nós temos hoje, né? Mas sim, se a gente está nessa situação, sem ter chego ainda o chikungunya aqui, e se chegar, né? Sabendo que a disseminação da doença do chikungunya ela é 80% mais rápida que a dengue. Ela se espalha muito mais rápido. Então, eu vou hoje na sua casa, você está com chikungunya, quando eu for amanhã está a sua família, quando eu for na outra semana está a rua inteira e assim o bairro inteiro. É muito mais difícil de conseguir aí fazer o bloqueio. É engraçado, né? O setor de endemias ele tem muita rejeição, que a população abra a porta para ela. Desde o dia 1º de janeiro de 2021, a gestão ela tem trabalhado bastante nisso, que você receba o agente endemias. Porque você recebendo o agente endemias, você vai saber se na sua casa tem algum problema que talvez você não conseguiu ver. E nessa semana eu tenho observado que a população quer o agente de endemia, porque ela está com medo, né?
Só que a gente não consegue. Toledo tem hoje 72 mil imóveis, estar, né, em todas essas casas ao mesmo tempo. E a gente, por isso, pede que a população, né, faça a sua parte. Eu sempre falo hashtag todo mundo contra a dengue, é lá mesmo, todo mundo indo para sua casa um momento só, que a gente consegue aí diminuir o índice de infestação. Então, nesse momento, com mais casos, as pessoas estão ficando um pouco mais abertas a receber os agentes. Mas como que tem sido esse trabalho? Vocês têm tentado se organizar para ir com grupos maiores nos bairros mais problemáticos, nos bairros com mais casos? Como que vocês têm se organizado para tentar atender a demanda da melhor forma possível? Quando o paciente ele vai na unidade de saúde ou qualquer instituição de atendimento médico, essa notificação ela vem para a epidemiologia, ela automaticamente para o setor de anemias. Como agora a gente está aí com mais de 900 notificações, é humanamente impossível fazer todos os bloqueios. Então, a gente pega lá o bairro que tem maior número de notificação no dia, né? E vai para esse bairro. Então, está trabalhando todo mundo junto ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu consigo terminar o bairro em um dia, né? E eu consigo eliminar todas essas larvas num dia só e orientar a nossa população. Mas qual que é o problema que o setor de anemias tem encontrado? Casas fechadas. Então, a gente tem lá uma situação que você pode agendar a sua visita, o agente de anemias ele coloca uma fichinha na sua caixinha de correio e a gente está fazendo essas visitas em horários alternados, conforme a população pode atender. Sábado, meio-dia, 5h30, 6 horas, o horário que a população, em algum momento a gente pega férias, ou a gente está em casa com uma folga, ou na minha casa tem a diarista, ou meu marido vai estar. Então, procurem sempre agendar a visita, que isso é muito importante. E a população tem aderido a essa possibilidade? A gente começou ali com o número mínimo, a gente ficava bem frustrada, e nas reuniões que a gente vai, a gente puxa a orelha da população mesmo, agende sua visita, né? O setor de comunicação da prefeitura, a Secretaria mesmo de Comunicação fez uma campanha bem legal, mostrando quem que era o agente anemias, né? Fez vídeos. A visita certa mesmo, a gente começou em fevereiro com essa campanha e ela tem dado certo. Tem melhorado muito o número de agendamento, mas ainda é muito pouco, né? Toledo aí, se eu faço um bairro com 900 casas abertas, 400 delas está fechada e 900 abertas. Então, nessas 400 eu posso estar com problema e não estou conseguindo adentrar. E a gente tem atendido também o sistema de ouvidoria, né? Então, a população tem a ouvidoria aí para fazer a denúncia e a gente vai e resolve. Então, a gente precisa realmente da parceria da população, que ela faça sua parte. Se ela tiver um terreno baldio aí dos lados da sua casa, que ela vê alguma coisa lá, que ela coloque num saco de lixo, amarra, né? Que os nossos lixeiros vão levar. E aí comecem com ações também. Aí os diretores da escola, com seus alunos, as empresas, elas podem ajudar, designando um funcionário por semana para dar uma olhadinha lá no pátio, né? Como está a empresa. Então, se todo mundo ajudar, a gente consegue vencer, sim. E nas visitas, o que os agentes têm encontrado nas residências, nos terrenos? É uma situação realmente complicada? É um descaso? É uma situação realmente difícil nesse sentido? Nesse momento, a gente tem um problema com as piscinas, né? A nossa temperatura, ela desceu bastante, né? Estamos aí com temperaturas amenas. A população que tem piscina na sua residência, ela para com o tratamento. Isso não pode acontecer. Se você tem uma piscina, você tem que entender que no inverno também você vai ter que tratá-la e filtrá-la, né? Mas o nosso maior problema mesmo é o lixo doméstico. É o que eu joguei lá atrás do meu quintal, é o pratinho de planta que a gente vê aí, né? Isso é campanha a vida toda contra a dengue. Se você tem o vaso e você tem o prato, é só lavar uma vez por semana, que você vai estar eliminando o ovo e não vai ter problema aí para ter larvas, né? Mas é o lixo doméstico campeão, sem dúvida. Que é aquilo que é o plástico que está jogado lá no fundo do quintal. É um pote quebrado, né? Um pouquinho de água aí já faz um estrago. A gente tem chegado agora, a gente está chegando no outono, se aproximando do inverno. É um período com mais casos, com diminuição de casos, com mais larvas. Como que é esse período mais frio agora? A gente tem observado que desde 2019 os números de casos de dengue, porque era assim, um ano dava epidemia e o outro ano não dava. E os sintomas também eram diferentes. Desde 2019 é Brasil, isso não é Toledo, né? Todo ano a gente tem epidemia. Por quê? Porque o Aedes se adaptou à nossa região. Os casos de dengue, eles começam normalmente aí por fevereiro e vai até junho, julho,
né? O frio não resolve o nosso problema. Só que esse ano que passou, a gente teve caso de dengue todos os meses. Historicamente, isso nunca tinha acontecido. É sinal que o vírus não parou de circular no município, né? Talvez seja essas campanhas que a gente tem feito e a população ela está sabendo mais, né, o que fazer e esses números estão aparecendo, pode ser. Quero acreditar que seja isso e que sempre foi assim. Mas agora até junho, né, um batidão aí, o setor tem que trabalhar sem parar. A gente tem trabalhado depois do horário, feito várias ações, estamos indo para a feira, os agentes de MEI estão indo mostrar o que é larva, o que a população tem que fazer. Estamos indo para as escolas, o comitê está bem ativo também em ações, porque a gente não sabe o que vai ser, né, desse ano para lá. O Aedes ele é bem imprevisível. A gente sabe que, você citou assim, muitas pessoas que têm larvas, têm esse lixo em casa, nos terrenos, e a gente sabe que muitas pessoas só se conscientizam quando dói no bolso, né? E como que funciona isso? Existem multas? Primeiro se notifica, depois podem ser aplicadas multas. De que forma funcionam essas notificações? A primeira notificação ela é uma orientação. A partir da segunda, ela é uma multa. Se você teve um foco, R$ 282. Se você teve acima de 5 focos, R$ 595. Se tiver acima de 5 até 10, 900 e pouco. Se tiver mais de 10, é 1.951. Só que a partir do momento que você foi multado, toda vez que eu achar larva na sua casa, você vai ser multado novamente, só que ela vai ser dobrada. Então, ela pode chegar aí a R$ 4.000 e o setor ele tem aplicado. Esse tipo de notificação acontece muito, que são situações mais graves, né? Diariamente, mais de 40 notificações por dia hoje. E os cidadãos continuam reincidindo. Eles ficam bravos porque nós multamos, né? Então a gente pede para apoiar a saúde pública, né? É minha obrigação, é a sua obrigação, é a obrigação de todos zelar pelo próximo, né? Sabendo aí que o Aedes faz um estrago, né? O Aedes aí, ele transmite a zika, dengue, chikungunya. E a gente tem observado o estrago que o chikungunya tem feito na vida das pessoas. No Paraguai, Foz do Iguaçu, a gente teve aí um caso de uma pessoa conhecida, não é de Toledo, que eu conheço, desenvolveu o Guillain-Barré. Essa pessoa, ela perde né, aí o movimento dos braços e pernas, ela vai ser uma pessoa que vai ser acamada, né? E a gente tem visto que o chikungunya, ele tem dado doenças crônicas, que ele vai precisar de atendimento para o resto da sua vida, vai precisar de corticoide para o resto da sua vida. Então, se é isso, tem que ser multado. Você está sendo aí, como que eu vou dizer, não é assassino, né? Mas você pode ser responsável com a larva lá na sua casa por uma morte de alguém. Então, realmente, a gente aplica as multas. Os agentes de endemias fazem a notificação. Quem multa é o setor de endemias, né? Eles trazem as notificações. Se tiver lá a segunda notificação, multa. E a partir da terceira notificação, começa a se dobrar essa multa, podendo chegar até R$ 4.000. De janeiro até ontem, em torno de 250 multas foram aplicadas no município. Então, é uma situação complicada nesse sentido. Você citou um pouco a questão da chikungunya. A gente vê um momento muito delicado, principalmente no Paraguai, os municípios ali de fronteira, Foz do Iguaçu, Santa Helena já está sofrendo, Cascavel, né? Cascavel. Isso ainda não chegou em Toledo. Tem alguma forma de se prevenir, de se antecipar, já que a gente ainda não está sofrendo com esse problema? Na verdade, a gente não tem como confirmar que não está circulando. Talvez a gente não conseguiu tirar a sorologia ali, né? Ele provavelmente já está no município, só que o médico ele vai ter que ter uma avaliação e um olhar através do sintoma, né, para observar se é chikungunya. Nós não estamos numa retoma de vidro. O que me preocupa são as sequelas que o chikungunya deu, né? Talvez isso apareça aqui um mês, mas com o índice de infestação que a gente está, é perigoso. É muito perigoso. E existe alguma diferença assim, mais clara nos sintomas entre dengue, entre chikungunya? Sim. Quais as principais diferenças? O chikungunya, ele dá muita dor articular. Então, se eu tiver dor no meu pulso esquerdo, eu vou ter no meu direito também. As manchas também são diferentes. A febre também é um pouco diferente. A dengue, ela dói a musculatura, né? O chikungunya dói a articulação mesmo. A pessoa não tem força mesmo para erguer, porque o ombro também é articulação. Então, os médicos, eles estão extremamente orientados. O que a gente precisa é aí observar mesmo. Em São Luís, ontem, a gente observou bastante isso, sintomas, as enfermeiras já estão atrás dessa população
E o setor de endemias ele tem que estar atento aos sintomas da população. Por isso que é muito importante que elas procurem atendimento médico. É um trabalho que os agentes fazem de forma recorrente, os LIRAs, né? De que forma esse trabalho ajuda para diminuir os casos, diminuir os focos, a importância desse trabalho e também para vocês terem os dados de como está a doença, de como estão as larvas ali no município? O LIRA, se ele dá, o Ministério da Saúde, ele preconiza 1%, né? Até 1%. Toledo está com mais de 4,5% de índice de infestação. Aí é uma escala onde que diz se eu estou em risco ou não. Toledo está em alto risco. A gente tem muito Aedes circulando. O Aedes aegypti, ele vive aí na fase adulta de 30 a 45 dias. Um único Aedes aegypti pode contaminar 300 pessoas. E daí eu tenho um índice de infestação lá nas alturas, isso é muito perigoso. E para diminuir isso, só com a conscientização das pessoas? Para diminuir, né, a gente fala aí, na literatura também diz, porque quando a gente lê como a gente tem que trabalhar e como a gente segue aí protocolos, né, do Ministério da Saúde, ele diz que o setor sozinho ele não consegue, que você precisa ter parceiros, e é convencer a população a ser parceira mesmo. Hoje o grupo do bairro aqui do centro vai fazer uma limpeza lá na Praça Veribarte, é isso aí, a população tem que vir com nós nessa guerra. A gente tem observado, os agentes de saúde já estão ajudando o setor de endemias. A gente tem o Rotary, que é parceiro, o Dario Veloso, a PUC, o DFPR. Como a ajuda deles é importante, né? Então é isso aí que a gente quer. E a população entenda que é a parte dela ir ali limpar, né? Esse parque que vocês têm logo abaixo aqui, é dever da população também, porque foi ela que jogou o lixo lá. Eu me preocupo muito com essa chuva que deu agora essa semana, porque os nossos bueiros, o nosso lixo que nós jogamos lá na rua foi para o bueiro. Então é nossa responsabilidade não jogar o lixo na rua. Se eu ver um copinho com água, eu vou lá, elimino, põe numa sacolinha e se todos juntos, né, e nessa luta, eu tenho certeza que Toledo conseguirá, né? Toledo é uma cidade tão bonita, né? Eu passo no lago, eu fico encantada. Agora, vindo para cá, passei aqui no Parque da Pioneira. A gente tem uma cidade tão bonita e um alto índice de infestação desse. Isso deixa nós tristes, né? Eu amo a minha cidade. Eu não quero que nossa cidade se destaque aí por número de dengue, mas sim porque a população é unida e todos juntos foram contra a dengue. A gente viu na última semana, a gente teve um período ali com um pouco mais de chuva, uma chuva mais intensa. O aumento da chuva, dessa pluviosidade também impacta no trabalho de vocês? É um motivo que preocupa também? Me preocupa principalmente pelos depósitos naturais, que a gente chama, né? São árvores, os pés de abacaxi, as bromélias. Nós temos aí algumas espécies de árvores que elas ficam oca, né? E quando chove demais, elas enchem de água e dão larva. As bromélias também, né? O importante é que se tiver bromélia, que você vire ela diariamente, porque ela já é de forma água. O abacaxi junta água. E a gente tem aí também o problema desses lixos que eles correm, acabam ficando, né, nas ruas e acumulando água e dando larva. Então a chuva ela é ruim porque o setor... A chuva não é ruim, chuva é bênção. Ela atrapalha no sentido que a população esquece de olhar seu quintal. Quando está chovendo mesmo, a equipe ela não consegue sair a campo, porque não tem como, né? Então ela nos prejudica nesse sentido, mas ela é benção porque nós precisamos da chuva. Só que a gente precisa que todo mundo se conscientize que logo após dela faça uma geral aí na sua casa. Lilian, para concluir esse nosso bate-papo, a gente vai deixar o campo aberto para você dar mais um recado para a população, nesse sentido de conscientização, e também algum destaque que você queira dar do trabalho do setor de endemias, dos agentes de endemias. Eu sempre falo, né, que eu sou uma vitoriosa, né? Eu tenho uma equipe muito boa de supervisão no setor de endemias. A gente tem trabalhado dia e noite. Chega na sexta-feira, os nossos braços e a nossa mente ela já está cansada. E a gente precisa que a população tenha essa mesma preocupação também com o setor de endemias, que você receba o agente de endemias. A população recebendo, ela vai estar fazendo a sua parte, né? Eles não estão lá para invadir a casa de ninguém. Por isso que foi lançada essa campanha, né? Era um sonho meu, a visita certa. Quem sou eu, né? Eu sou o agente de endemias. O agente de endemias, ele consegue diagnosticar todos os problemas que você tem ali no seu bairro. Então, a visita dele é muito importante. Atenda o agente de endemias, agende sua visita
e venham em campanha junto com o setor, porque agora, nesse momento, a gente está precisando. E eu falo que no inverno a gente descansa um pouco a mente, né? Porque ele não está aí com todos os casos. E a gente usava para isso, para fazer essas ações. Então, que a população ajude nessas ações, o setor ele é parceiro, nos chame que a gente está pronto aí para todas as ações que foram. Essa semana o Senac também veio, né, pedindo aí que vai ajudar o setor numa ação. Então, isso é muito importante aí que todos venham contra a dengue em Toledo. Ele é o nosso agradecimento pela disponibilidade de vir conversar com a gente, de conversar com o nosso público. Nós que agradecemos, né, para o setor de endemias e para a Prefeitura Municipal de Toledo. É muito importante, né, ter a comunicação. Através da comunicação é onde a nossa população sabe o que está acontecendo e como ela tem que fazer. Então, a gente que agradece o Toledo News, é um prazer estar aqui. Hoje nós recebemos Lilian Koenig, ela que é coordenadora do setor de endemias aqui do município de Toledo e conversou com a gente um pouco sobre um assunto muito importante, a dengue, falou sobre a chikungunya, sobre todo esse panorama da doença aqui no município, os principais cuidados. Então, fique ligado nessa e outras entrevistas que estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br e também em nossas redes sociais, a nossa página no Facebook, no nosso Instagram, no @site Toledo News, e também na nossa página no YouTube. Lá a gente tem essa e outras entrevistas e também o nosso podcast, o Tono Pod. Então já aproveitem, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações que vai ter muito conteúdo legal para vocês. Nos vemos em breve e até mais.